Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, né? Bom, gente, eu estou passando por aqui para bater um bate-papo com vocês de forma bem rápida e simples, tá? Falando um pouquinho do vírus. Então, a palavra vírus, ela vem do latim e significa veneno, né? Ou ainda toxina. São agentes biológicos extremamente simples e pequenos. Ele pode variar aí de 1,5 micrômetros até 300 nanômetros. Impossível ver a olho nu. Fora da célula, o vírus ele recebe o nome de vírion. Né? Vírion é uma partícula viral que fica aí dispersa no ambiente de forma inativa, né? Mas atenção, ele não perde a capacidade de patogenia, tá? Ou seja, de transmitir a doença. Tá bom? Falando um pouquinho de suas características, o vírus ele é um ser acelular. O prefixo A em biologia significa não. Então, acelular, não tem célula, não possui célula, tá bom? Ele também pode ser considerado um parasita obrigatório. Como eu falei para vocês agora há pouco, fora da célula, ele está lá de forma inativa, né? Então ele vai ter que parasitar um ser vivo, né, para fazer seus processos metabólicos, como por exemplo, a sua reprodução, né? Aliás, o vírus ele praticamente infecta todo ser vivo, bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais. Se ele está parasitando, ele também pode ser considerado um agente infeccioso. Então, ele vai entrar no corpo de um hospedeiro, vai liberar o seu material genético, ali vai ser multiplicado, né, causando as infecções, as viroses tão conhecidas aí, nossa, tá bom? Em relação ao seu material genético, basicamente ele é de DNA ou RNA, né, uma exceção, é o citomegalovírus, que ela é uma variação da família dos herpovírus, né, herpevírus, né, e ele tem os dois materiais genéticos, tá bom? Bom, basicamente, o vírus ele é apenas uma cápsula, nós chamamos de capsídeo, e o seu material genético, tá certo? Existem também alguns vírus que ele tem uma membrana lipoproteica, né? Lipídios e proteínas, tá bom? Nós sabemos que lipídios nada mais é do que gordura, certo? E daí vem a recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, seguida aqui também no nosso Ministério da Saúde. Aí a gente está sempre fazendo a higienização, lavando as mãos com água e sabão, né? Então o sabão aí vai romper essa camada, essa membrana lipídica, destruindo tanto ela como o capsídeo e bem como o seu material genético, tá bom? Existe uma discussão muito grande na comunidade científica em relação a esses seres, né? Se ele é ou não é um ser vivo. Parte dela diz que o vírus não é um ser vivo, né? E ele está, essa parte que diz que não é um ser vivo está fundamentada numa teoria chamada teoria celular, que basicamente a teoria celular afirma que todo ser vivo é dotado de célula. Então, para ser um ser vivo, o indivíduo tem que ter pelo menos uma célula. Por exemplo, as bactérias. Então, como o vírus ele é acelular, então logo ele não pode ser considerado um ser vivo. Até porque ele fora da célula, ele não desempenha o seu metabolismo. Tá bom? A outra parte que diz que sim, que ele pode realmente ser um ser vivo, afirma que após ele parasitar um indivíduo, e realmente isso acontece, o vírus ele pode se multiplicar, né, e evoluir através das mutações, no caso do material genético RNA, que tanto a evolução quanto a multiplicação, né, são características do ser vivo, tá bom?
Alguns vírus, pessoal, também têm, né, uma glicoproteína, né, e enzimas. A enzima chamada de hemaglutinina e também a neuraminidase. Tá? Essas enzimas é uma espécie de umas chavinhas, né, uns cabelozinhos que tem em cima do vírus, que, entre outras funções, elas têm aí a função de reconhecer a célula a qual ela vai infectar. Porque o vírus ela tem essa característica, né? Cada vírus vai infectar uma determinada célula do nosso corpo, tá bom? Falando um pouquinho da multiplicação, então, existem três maneiras do vírus se multiplicar dentro do corpo de um ser vivo. A primeira é por injeção. Então, o vírus vai chegar numa determinada célula que ele vai infectar, vai reconhecer ela através das enzimas, que eu falei agora há pouco para vocês, vai liberar o seu material genético. Esse material genético viral vai se agrupar ao material genético da célula, né, forçando aquela célula a trabalhar para ele, né, produzindo assim vários RNA viral, e quando tiver muito dentro da célula dele, vai acontecer o processo que nós chamamos de maturação, certo? O vírus vai ser formado, e aí chega um determinado momento que a célula eclode, liberando aí centenas e milhares de vírus, e aí vai infectar outras células do nosso corpo, tá bom? Nós temos também ainda a endocitose e a fusão. A endocitose, por exemplo, acontece com o vírus da gripe. Então, como é que ocorre? Então, nossa célulazinha está lá, o vírus chega, reconhece a célula, tá? E aí ela vai entrar por completo para dentro da célula, com envelope, com capsídeo, com seu material genético. Após a penetração por completo dentro da célula, o envelope e o capsídeo será dissolvido, restando apenas o seu material genético, que vai lá se agrupar ao material genético da célula, tá? Causando aí infecções e a gripe, tá bom? E por último, nós temos aqui a fusão, né? Então, ela vai fazer basicamente algo semelhante, só que aí ela vai se aderir à nossa membrana plasmática. A membrana lipoproteica, ela vai se fundir a nossa membrana plasmática, liberando apenas para dentro da célula o capsídeo e o seu material genético. Já dentro da célula, o capsídeo se dissolve, restando apenas o RNA viral, que vai lá se grudar, se conectar com com o material genético da célula, tá bom? E assim se replicando. E em relação à carga viral, né? Ela é feita através de um exame que conta a quantidade presente de vírus em uma certa quantidade de sangue de um determinado indivíduo. Por exemplo, uma pessoa que tem aí o HIV, né? Então ele vai lá e faz esse exame. Então ele vai saber se a carga viral dele está alta ou se está baixa. Então, quanto maior a carga viral, maior a probabilidade desse indivíduo infectar o seu parceiro ou sua parceira, né? Existe também uma coisinha chamada carga viral indetectável. O que é isso? É quando o indivíduo faz lá o seu exame, né? E aí dá baixa quantidade de vírus no seu corpo. Então, é detectado de forma carga viral indetectável, tá bom? Eu já vi aí documentários, revistas, né, especialistas falando, até em programa de televisão mesmo, e a carga viral indetectável faz com que um parceiro que tenha não transmite para seu companheiro ou sua companheira, né? Mas atenção, vale ressaltar o seguinte, como eu já disse antes, a pessoa tem o HIV circulando no seu corpo, né, em baixa quantidade. Mas se por acaso esse indivíduo deixa de tomar os remédios antirretrovirais e de repente aí ele pega uma doença, né, oportunista,
por exemplo, uma gripe, aquela quantidade que até então era indetectável passa a ser detectável, né? Então vai aumentar a carga viral dele e ele pode sim infectar o seu companheiro ou companheira, tá bom? Bom, gente, no mais era isso. Ficamos por aqui. Agradeço a atenção e até a próxima oportunidade. Se cuidem.